E a igreja cristã atual tem que parar de brincar de ser cristã. Tem que parar de brincar de seguir a Cristo. E tem que ser de fato uma igreja cristã. E a você que me vê, você tem que parar de brincar com o nome de Cristo. Você tem que parar de brincar com a palavra de Deus. É preciso que você e todos nós que dizemos ser cristãos seguir a recomendação do profeta Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A igreja atual está brincando e está automaticamente com isto se dividindo. Tem aqueles que são os tradicionais, tem aqueles que são os pentecostais, tem aqueles que são os neopentecostais. Com quem está a razão? Com aqueles que servem, que são calvinistas, com aqueles que dizem ser arminianistas, ou acreditam na predestinação, ou no livre-arbítrio? Com nenhum dos dois. A verdade está com Jesus Cristo. A verdade está com aquilo que ele ensinou a Nicodemos, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6 do Evangelho de João. Regeneração. Hoje, infelizmente, para a tristeza nossa, que queremos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, existem aqueles que são calvinistas, aqueles que são hipercalvinistas, aqueles que são arminianistas, aqueles que são pentecostais, neopentecostais, e assim a igreja de Cristo está super dividida. E nós esquecemos que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele orou ao Pai, esta oração dele, nela ele pediu por 2 vezes a união daqueles que o seguem, daqueles que são de fato verdadeiros cristãos. E em Marcos 3, assim como em Mateus 12, se referindo a Satanás, ao império de Satanás. Mas, então, eu posso trazer isso para a realidade da igreja. Ele diz que uma casa dividida não subsistirá. A igreja cristã atual está tremendamente dividida. Existem conferências para calvinismo, para hipercalvinismo, para pentecostalismo, para todas as coisas, menos para a palavra de Deus, menos para o verdadeiro Evangelho de Cristo. A igreja de Cristo tem que deixar de ser criança e crescer. Ela tem que parar de brincar com o altar. Ela tem que parar de brincar de ser cristã. Isto não existe. Jesus diz, quando do seu ensino a Nicodemos, que é para cada um de nós, sem nascer de novo, ninguém nem entrará, mas nem ao menos verá. Não só não entrará, mas nem ao menos verá o reino de Deus. Gálatas 6,15 diz que para Cristo o que importa, o que interessa é ser uma nova criatura. Compreenda você que me vê. Desde o início do cristianismo existem inúmeros e inúmeros homens que foram poderosamente usados por Deus, poderosamente usados pelo Espírito Santo. Quando nós vemos, ao estudar a história da igreja, nós encontramos pessoas que tinham a teologia diferente, tinham a ética diferente, mas todos eles, todos, sem exceção, tinham uma profunda intimidade com Deus. Eram profundos conhecedores do Senhor a quem eles serviam e adoravam. E eram, por ele, conhecidos. Este é o segredo. Uma vida profunda de oração, para que o Senhor, através do seu Espírito, nos dirija e nos oriente. Aqui, ninguém deve, em hipótese alguma, defender A, B, C ou D, mas defender tão somente
e viver tão somente o que o Senhor ensinou, o que os seus apóstolos ensinaram. É necessário, é o momento mais do que urgente para que cada um volte às origens, volte à palavra, volte ao que o Senhor e os seus apóstolos ensinaram, volte à igreja modelo que se encontra no livro de Atos. Ela começou com o nascimento, ela começou com a vinda do Espírito. E o Espírito dirigiu, orientou e continua fazendo a mesma coisa hoje. Se, portanto, ser pentecostal é ser dirigido pelo Espírito Santo, todos devem ser pentecostais. Todos devem usar, sim, corretamente os dons do Espírito. Pois por duas vezes, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 14, 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: procurai com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Mas todos eles devem ser usados conforme a orientação que ele dá no capítulo 13, segundo o amor. E hoje, infelizmente, os pentecostais estão fazendo terríveis e, me perdoe a palavra, estúpidas heresias e abominações em nome de Deus, usando o nome do Santo Espírito de Deus, quando aquilo que lá ocorre não tem nada do Espírito Santo. Mas da mesma forma, os tradicionais não creem no poder vivo do Espírito, não creem que os dons são para agora, não creem que é o Espírito de Deus que move todas as coisas. Falam, tem uma doutrina incrível, tem a teologia mais refinada, mas somente doutrina não resolve. Como é o que eu acabei de falar, é necessário intimidade, e a intimidade vem para nós através do Espírito e das suas manifestações. Se você quer de fato seguir a Jesus Cristo, se de fato você quer crescer em graça, quer crescer na presença do Altíssimo Deus, somente através do Espírito Santo. E é Ele que dá a cada um para aquilo que é o bem, o que é necessário para o bem comum. É o que me revela o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E é segundo a vontade dele, não é segundo a vontade do homem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso é necessário que cada um de nós entenda que nós somos simplesmente servos e escravos de um Deus santo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele dá uma repreensão séria aos saduceus. E essa repreensão vale para hoje, para a igreja atual. Quando ele diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Os tradicionais creem conhecer as Escrituras, e os pentecostais creem conhecer o poder de Deus. Todos os dois estão errados. Por quê? É necessário conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. E o poder é de Deus, e a palavra é de Deus. Portanto, nós só podemos ser mordomos e só podemos ser servos e escravos. Eu não conheço conferências sobre o ensino certo de como ser salvo. Eu não sei e não conheço conferências sobre o uso correto dos dons espirituais. Eu vejo sim pessoas e mais pessoas usando erradamente os dons espirituais, assim como tradicionais usando erradamente o que aprenderam e defendendo seus patriarcas, e os pentecostais defendendo o pentecostalismo. E para
que a coisa ficasse ainda mais complicada, porque o homem tomou para si as rédeas da igreja, crendo que ele é o Senhor da igreja, e não Jesus Cristo, e não o Espírito Santo. Hoje, já neopentecostal, você que me vê, acorde. É necessário que você conheça a palavra e viva a palavra. E se você é pastor, se você é bispo, se você é pregador da palavra, se baseie na igreja, se baseie no que está escrito na palavra. Veja comigo, Atos, capítulo 5, somente o versículo, Atos capítulo 5, versículo 42. Preste atenção, só isso. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o seu ministério, a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus tem que ser o ensino. Somente Jesus Cristo, assim como a palavra de Gênesis e Apocalipse, tem um centro somente, Jesus Cristo. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, veja o que o Senhor deixou para nós, para que não haja desculpa alguma. Capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, os ministérios, os dons ministeriais para a igreja, para crescimento da igreja. E ele continua, por que ele deu isso? Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, ou seja, dos cristãos verdadeiros, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Repito agora, João 17, Jesus por 2 vezes na sua oração sacerdotal pediu a unidade. A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, se você é cristão, é momento de você parar de brincar com o Evangelho. É momento de você parar de brincar com a palavra de Deus. É momento de você parar de brincar com a santificação, com ser ou não nova criatura. É necessário que você seja uma nova criatura, sim. É necessário que você seja a cada momento mais parecido com Cristo. É necessário que você renuncie a sua vontade, sim. É necessário que você viva num processo crescente também de arrependimento e de mudança de vida, para que o Deus Altíssimo, através do seu Espírito, possa trabalhar em você, para que você possa crescer até a estatura completa de Cristo, como diz a palavra agora que eu li. E ele vai completar agora o seu raciocínio. No versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não sejamos meninos inconstantes. Há uma doutrina nova ali, eu vou para lá. Há uma outra nova ali, eu vou para lá. Há uma outra nova ali, eu vou para lá. Não, só há uma, aquela que está na palavra de Deus. Somente ela. Que então, ele completa, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano, veja bem, dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Igreja, acorde para o verdadeiro Evangelho de Cristo. Acorde para que você seja de fato uma igreja cristã genuína,
no modelo da igreja do livro de Atos.